E o flamenguista não tem um minuto de paz, hein? Primeiro vem essa onda aí de querer voltar ao processo do Bruno Henrique, naquele jogo lá contra o Goiás no primeiro turno, onde ele completamente sem querer acertou o rosto do jogador do Goiás com o pé. Não foi nem questão do Bruno Henrique chutar a bola e sem querer chutar o rosto do jogador, nem isso foi. Ele estava correndo, fazendo o movimento de corrida, o cara caiu e ele, sem querer, bateu o calcanhar no rosto do jogador. Não era nem para ter ido a julgamento e foi. O processo foi arquivado e agora, na reta final do Brasileiro, o Flamengo brigando ponta a ponta com o Internacional, o que acontece? Os caras revivem esse processo aí. Mesmo que o Bruno Henrique não seja condenado, isso aí mexe com o psicológico do jogador. O jogador vai para campo pensando que pode ser suspenso na próxima rodada e não participar mais do campeonato. E num momento como esse, cada coisinha conta, cada coisinha conta. Como se não bastasse, Gabigol vai ser julgado e pode pegar até 12 jogos de suspensão pela ofensa que ele teria feito ao árbitro do jogo entre Flamengo e Bahia. É isso mesmo, uma expulsão que ele sofreu por ter ofendido o juiz. Até hoje a gente não entende como ele ofendeu, o que ele falou. Ele simplesmente caiu sentado sorrindo. Se ele ofendeu o árbitro, no máximo foi, vai tomar no... Pô, tipo uma coisa assim que nem merecia essa expulsão, não foi uma coisa assintosa, não partiu pra cima do árbitro pra falar nada. Foi ali normal, qualquer um que joga futebol faz. Pô, se não puder xingar no futebol, aí vamos parar, né? Aí vamos parar. Pô, tá de brincadeira. O cara já foi expulso e o STJD, simplesmente não satisfeito, quer julgar o cara por aquilo ali. E é exatamente na reta final do campeonato. Isso é muito engraçado, né? No mesmo momento em que um jogador do Atlético Paranaense foi suspenso nas vésperas do jogo contra o Internacional. Foi suspenso por algo que ele fez em outubro de 2020. Onde é que está outubro? O cara foi ser julgado e suspenso agora. Exatamente na partida que antecede Inter e Atlético Paranaense. Só não vê quem não quer. Vão aí alguns dizer que é teoria da conspiração, que é coincidência ele ter sido suspenso agora. É coincidência também o Gabigol está sendo julgado agora por algo que ele nem fez nada demais. O Bruno Henrique, o processo dele está sendo revivido agora. O Bruno Henrique pode pegar até 6 jogos de suspensão. Mas um jogo que ele pegar de suspensão nessa reta final já é o suficiente para arrebentar com o Flamengo. É pura coincidência que está tudo acontecendo agora aí, ó, na reta final. É só coincidência. Só não vê quem não quer. Ainda tem gente que chama o Flamengo de filho da CBF, de filho da Globo, de filho disso, de filho daquilo. O Flamengo é sempre beneficiado, né? Esses pênaltis mandrakes aí a favor do Inter. Ontem o jogador do Sport domina a bola de mão dentro da área e não dá nada pro Flamengo. Aí agora pode suspender o Gabigol e o Bruno Henrique, suspender o jogador do Atlético Paranaense um jogo antes do Inter. Pô, tá de brincadeira com a minha cara, né? Pensando o quê? Que nós flamenguistas somos otários. E junto a isso, que é o assunto aqui do vídeo, o estádio Maracanã, que foi onde o Flamengo fez história, o Flamengo fez o Maracanã ser o que é, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo também, mas o Flamengo é o ator principal aí desse filme. O Maracanã pode se transformar o nome do Maracanã pode se transformar em Pelé. Aí eu pergunto para vocês, o que é que tem a ver o Pelé com o Maracanã? O que foi que o Pelé fez no Maracanã? Qual a importância do Pelé pro Maracanã? O que foi que ele fez lá? Ganhou Copa, ganhou algum título? Fez o quê? Fez porra nenhuma. E o que vocês acham então de mudar o nome da Vila Belmiro para Arthur Antunes Coimbra, Zico? Tem alguma coisa a ver essa porra aí? Tem nada a ver. Qual a lógica de colocar o nome do Pelé no Maracanã? Primeiro que não tem lógica trocar o nome do Maracanã. É um estádio histórico, talvez o mais histórico assim do mundo. E aí você simplesmente vai tirar o nome do estádio. Simplesmente não, vamos tirar o nome do estádio e aí vamos colocar o nome do Pelé, que não tem importância nenhuma para a história do Maracanã. Vamos colocar o nome do Pelé lá. Porra, tá de brincadeira com a minha cara? Tá zoando com a cara do flamenguista? Vamos supor que houvesse lógica em mudar o nome do Maracanã. O nome tinha que ser Arthur Antunes Coimbra ou Roberto Dinamite, do Vasco. Os 2 maiores jogadores da história do Maracanã. Disparados, sem ninguém nem perto. Aí os caras me vêm querer colocar o nome do Pelé no Maracanã. O que o Pelé tem a ver com o Maracanã? O que o Pelé tem a ver com o Rio de Janeiro? Porcaria nenhuma. Nunca jogou no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil sempre jogou no Santos. Nem o estádio do Santos se chama Pelé. Os caras querem colocar Pelé na porra do nome do... Mas tá de brincadeira, pô. Muda lá, mexe na Vila Belmiro. E isso ainda partindo de próprio deputado do Rio de Janeiro. Uma piada de mau gosto, que isso é rir da cara do rubro-negro. Ninguém nunca vai chamar esse estádio de Pelé. Ninguém. Pode mudar aí.
pode fazer a porra que quiser. Ninguém vai cometer o crime de chamar o Maracanã de Pelé. Se fosse pro Maracanã trocar de nome e homenagear um jogador, é o Zico ou Roberto Dinamite, o próprio Garrincha. Nunca passar perto de colocar o Pelé. Forçam a barra demais a favor do Pelé em tudo. Como se o Pelé precisasse. O Pelé é campeão de 2 Copas do Mundo, aí coloca que ele é campeão de 3. O Pelé tem 700 e poucos gols, 760 e alguma coisa na carreira, coloca que ele tem 1.284. Porra, bicho. Aí querem contar gol de amistoso, aí querem contar gol de divisão de base, gol que o Pelé enfrentou garçom, que enfrentou pedreiro. O Pelé não precisa disso. Querem apelar em tudo. Aí inventaram bolas de ouro para dizer que o Pelé tem 7 bolas de ouro, sendo que na época não tinha essa premiação. Aí inventaram Campeonato Brasileiro que não era Campeonato Brasileiro, que o Pelé ganhava em 2, 3 jogos. Aí para o Pelé ter brasileiro também. O Pelé precisa disso? É sério? O Pelé precisa dessas apelações aí para dizer que ele tem as coisas que ele não tem? Pô, pra que isso, cara? Pra que isso? Aí agora querem colocar o nome do Maracanã, Rio de Janeiro, estádio onde o Flamengo fez história, onde o Vasco fez história, onde o Fluminense, o Botafogo fez história, onde tem zero importância do Pelé. O Pelé, se não existisse, o Maracanã não ia fazer diferença nenhuma. Não ia fazer diferença nenhuma. Se o Pelé fosse apagado da história do futebol em relação ao Maracanã, ia fazer diferença porra nenhuma. E aí querem colocar o nome do Pelé. Isso é uma ofensa a todos os torcedores do Rio de Janeiro. Não estou falando só em nome do flamenguista, tá? Estou falando em nome do vascaíno, em nome do tricolor e em nome do botafoguense, tá? É uma ofensa, é um desrespeito. Se quer pensar em fazer isso aí.